TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. E aí, meu povo, boa noite. Começa agora a Resenha de Artilheiro, programa esportivo de toda segunda-feira aqui na sua TV Câmara Fortaleza. Hoje vamos falar sobre a festa que foi a vitória do Fortaleza sobre o Coritiba. Vamos falar também sobre o empate do Ceará contra o Tombense. Vamos falar ainda da heróica partida do Floresta que garantiu permanência na Série C para 2024. Vamos falar também sobre o Ferroviário, que empatou com o Maranhão e decide a sua classificação aqui em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas. Também falaremos sobre a entrega de mais uma areninha em Fortaleza, agora lá no prefeito o prefeito José Sarto, e o lançamento da edição 23 do Ironman. A gente já falou semana passada, né? Então dá pra gente falar rapidamente. Quero começar convocando o meu parceiro Hugo do Vale. Fala, campeão. Fala, João Paulo Quintela, fala a todos os amigos da TV Fortaleza 7.2. Estamos aqui, mais uma segunda-feira, resenha de artilheiro, muito futebol para falar. Ceará, Fortaleza, Ferroviário, teve o Floresta, né, que se manteve aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos. Temos ainda aí Sul-Americana, temos também... Vai ter Ferroviário Iguatu pela Fares Lopes também. Enfim, tem muita coisa bacana. Eu quero começar falando sobre a acachapante vitória do Fortaleza contra o Coritiba no PV, assando o tricolor para a primeira página da tabela de classificação. Na verdade, o Fortaleza permaneceu, né, onde ele estava em oitavo, se eu não me engano, e se manteve na oitava colocação. Roda o VT dos gols aí. O primeiro gol do Leão foi aos 40 minutos. O lançamento de Guilherme para a área. Lucero subiu e foi puxado. Pênalti. O jogador converteu, abriu o placar do PV. O segundo dele veio minutos depois, após jogada também de Guilherme. El Gato completou e fechou o placar da primeira etapa, 2-0. Aos 14 minutos do segundo tempo, foi a vez de Marinho ampliar a vantagem do Fortaleza. Ele sofreu falta na intermediária e ele mesmo fez a cobrança e balançou a rede do Coritiba, sem chance para o goleirão Gabriel. O Coxa diminuiu após esta cobrança de escanteio. Kusevich chegou sem marcação. Tá aí, 3-1 para o Tricolor de Aço. Fortaleza que jogou, acho que jogou bem, jogou de uma forma interessante, inteligente, inclusive, sem algumas peças, mas mesmo assim conseguiu fazer o suficiente para vencer o Coritiba. Afinal de contas, o Fortaleza, com 3-1 no placar, conseguiu se manter na primeira página de classificação, o que é a principal pretensão do Tricolor de Aço. Lógico que a gente não pode desistir de tentar buscar uma Libertadores, pré-Libertadores, mas nesse momento o Tricolor de Aço precisa estar na primeira página de classificação para poder beliscar vagas nessas competições. Eu destaco, mais uma vez, o goleador artilheiro Lucero, que fez 2 gols de forma oportunista, o primeiro gol de pênalti e vale também, o segundo gol foi oportuno, estava no lugar certo, na hora certa para concluir ao gol, e também o Marinho, que mais uma vez, de falta, a gente reclama muito de gols de bola parada, faltas e tal, mas o Marinho conseguiu fazer um gol. Claro que o goleiro vacilou também, foi um frango realmente, mas enfim, ninguém tem nada a ver com isso, nem o Marinho fez mais um gol para o Tricolor de Aço e conseguiu jogar da sua maneira, conseguiu ajudar o Tricolor de Aço, 3-1, e por muito pouco o Fortaleza não levou mais sufoco, né? Afinal de contas, perdeu um pênalti, o Coritiba perdeu um pênalti na reta final, e o que importa é que os 3 pontos chegaram, 3-1 para o Fortaleza, e ele permanece nas primeiras posições. Na verdade, na primeira página de classificação. Hugo. Verdade, né, João? E aí a gente tem que fazer algumas observações em cima desse jogo do Fortaleza. A gente falou mais cedo lá na Rádio Fortaleza 90,7 sobre algumas coisas que aconteceram e que poderiam trazer prejuízo para o Fortaleza nesse jogo, né? É um jogo que aparenta ser tão fácil
que às vezes os jogadores podem se acomodar dentro da partida, achar que já vai entrar para ganhar. Só que a gente conhece muito bem o treinador e sabe muito bem do comprometimento desse time dentro não só dessa competição, mas também pela Sul-Americana, que a gente acompanhou aí uma vitória também acachapante do Fortaleza contra a equipe do América Mineiro. Destacar duas coisas, né? O Fortaleza, mesmo jogando no Presidente Vargas, né? Mesmo jogando contra o América Mineiro, que era o lanterna da competição, Fortaleza manteve a sua base, né? dos jogadores titulares, mas mexeu numa situação onde foi muito corajosa, na minha opinião, em relação ao Vojvoda, né? Ele mexe no pilar de sustentação da defesa, né? Quando a gente fala isso, é aquela galera que toma conta da dupla de zaga, né? Que não deixa ela tão exposta, que dá o primeiro combate, que não deixa no mano a mano, né? Que são os dois laterais e o primeiro volante. Não jogou nem Tinga, nem Bruno Pacheco, nem Zé Wellison. Quer dizer, aquela tríade ali que dá uma base de sustentação. Ele colocou o Gonzalo, né, que é um jogador que chegou há pouco tempo. Improvisou o Brits mais uma vez de lateral, porque ele é zagueiro, mas atua também pelo lado direito, mas só que ele entrou como lateral mesmo. E aí foi ousado, colocando o Pedro Augusto. O Pedro Augusto, que é um jogador que marca, mas não tem a mesma pegada do Zé Wellison, por exemplo. Manteve o Pochettino e o Caio Alexandre, e lá na frente, né, ele só modificou o Machuca porque realmente está machucado. E o Guilherme entrou, notando e mostrando que o Fortaleza realmente queria vencer a partida porque era importante. Porque o outro ponto que peço para destacar é o posicionamento da tabela. Sim. Fortaleza não passou de onde ele estava, mas não permitiu que ninguém o ultrapassasse. Isso é muito importante porque no primeiro tempo, já antes de começar o jogo, o Atlético Mineiro já vencia e já ultrapassava o Fortaleza, colocando ele para nono colocado. Então o Fortaleza, com essa vitória, ele não só se ratifica como oitavo colocado, entrando num possível G8, né, que todo ano está acontecendo, caso esteja um brasileiro na final da Libertadores e na Sul-Americana, abre-se o G8. E não só, ele se distancia, mantém a distância do Atlético Mineiro, se beneficiou com a derrota do São Paulo, que desapareceu da primeira página, e se aproxima definitivamente do grupo aí que está mais próximo, né, não de título, logicamente, mas de se classificar diretamente para a Libertadores. Então foi um jogo muito inteligente do Vojvoda, muito agressivo, não diferente do que a gente vê desse Fortaleza, né? Querendo buscar a vitória a todo custo e aquilo que a gente falou, independente do adversário. O adversário foi o último colocado, foi o primeiro, está no meio da tabela. Fortaleza tem a sua forma de jogar e ainda ousa nos momentos corretos. Muito bom o que você falou em relação ao oportunismo do Lucero, vai se ratificando como artilheiro do Fortaleza. 2 gols importantes que não é todo mundo que faz. O Robson, por exemplo, teve a oportunidade de fazer um gol de pênalti e perdeu. O Lucero foi lá e fez e abriu o marcador. O outro gol conta muito mais com essa oportunidade, esse oportunismo que você está falando. Ele não desistiu da jogada em nenhum minuto, acompanhou mesmo que o Guilherme tivesse, entre aspas, numa posição mais favorável para fazer. Ele acompanhou até o final. Se ele não acompanha, não teria ninguém ali para complementar a jogada. Perfeito. O gol do Marinho, como você falou, o que vale é arriscar, é bater no gol mesmo, até porque pode acontecer. O que todo mundo acha que é impossível, a batida não foi tão boa, né? Mas o goleiro, que depois saiu machucado, não sei se pelo gol que tomou ou, né, pelo movimento que fez, foi um frango realmente, mas o que vale foi o terceiro gol do Fortaleza, deixar ele mais tranquilo dentro do jogo. Mas, sem sombra de dúvida, o Fortaleza vem ratificando aquilo que a gente sempre fala. Consistência, constância dentro dos campeonatos que está participando, até porque a cada ano, né, vai melhorando. O elenco do Fortaleza, por exemplo, fez modificações e aí saem jogadores importantes e entram outros. Você tem no banco de reservas, por exemplo, um Pikachu, Galhardo, o próprio Romarinho, né? Outros jogadores que compõem ali o elenco do Fortaleza e que não deixa cair o nível, né? Eu acho que é por isso que o Fortaleza vem se destacando muito bem. Acho que válido muito o trabalho de todos, né? Diretoria, comissão técnica, já vai a 3ª temporada aí do Vojvoda da frente da equipe do Fortaleza. Falar nisso, o técnico do Fortaleza analisou a partida diante do Coritiba e ele entende que foi boa e que praticamente deu tudo certo para o Tricolor de Aço. Acho que foi uma boa partida de Chimi. O primeiro tempo o Chimi fez bom funcionamento com bola. Tive opções de gol, o conseguiu
marcar dos goles. Acho que de forma naturalmente aparecían espacios por las boas movimentaciones. Hicimos una boa primera parte, segunda parte, lógico, adversario avanzó o adelantó sus líneas, tomó un poco más de riscos, consiguió un gol de bola parada, después un penalti que ainda no vi, de Ocampo me pareció que no fue nada, se pudo complicar, mas continuamos con esa diferencia en o placar e acho que fechamos uma boa partida em geral. É isso. E o Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira contra o América Mineiro na Arena Castelão às 18 horas. E esta é a partida de volta das quartas de final pela Copa Sul-Americana. E aí, meu parceiro? Primeiro jogo, Fortaleza arrebentou, né, cara? Agora é manter o bom momento, a efetividade, não ter medo de vencer e diante do seu torcedor trazer essa classificação. Que é uma coisa que o torcedor pode ficar tranquilo, né? Uma coisa que o Fortaleza não tem é medo nem de perder e nem de ganhar, né? Uhum. Que ultimamente a gente tem ali alguns exemplos que é realmente o contrário. E aqui vai o mesmo alerta para a situação do jogo contra a equipe do Curitiba. Uma equipe que estava na zona de rebaixamento, uma equipe que pode parecer ser um jogo fácil, mas não pode perder a atenção em nenhum momento. O América já deu indícios e já mostrou, inclusive contra o Fortaleza, que pode ser um time capaz, sim, de vencer. Não sei se para reverter o placar, mas nada é impossível dentro do futebol. A gente já viu viradas espetaculares. Eu, particularmente, não acredito. Com todo respeito ao América de Mineiro, né, acho que o Fortaleza já está na próxima fase. Fortaleza já entra para a história como o time que chega pela primeira vez nordestino a uma semifinal. Né, a Copa Sul-Americana aí vem sendo mais um recorde, né, que o Fortaleza, o Vojvoda e todo mundo que faz parte desse clube pode estar conquistando. Show de bola. Agora a gente vai falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu, tá? O Ceará, ele empatou a sua partida no final de semana, cedeu o empate, na verdade, contra o Tombense, 2-2, e esse resultado mantém o Alvinegro longe do G4, aquele grupo que tem o acesso para a Série A no próximo ano. No começo do jogo, o Ceará foi avassalador e em menos de 10 minutos, o time do Povo já havia construído a vantagem. Logo aos 2 minutos, depois de um belo cruzamento de Danilo Barcelos, Eric testou firme abrindo o placar. 9 minutos depois, Barleta bateu com categoria, marcando seu segundo gol com a camisa do Ceará. Vozão 2-0. Já nos minutos finais, os donos da casa diminuíram em chute de fora da grande área de Cleiton. Nos acréscimos, depois de bola alçada na área, a equipe mandante chegou ao empate com Marcelinho. Cara, é isso, né? O Ceará, infelizmente, e aí sou eu, tá? Matematicamente ainda é possível, mas eu não acredito mais no acesso do Ceará. Na minha visão, penso que a diretoria já poderia pensar para 2024. É muito difícil a gente falar isso, principalmente para quem é presidente e no caso do João Paulo, que está assumindo agora a diretoria do Ceará. Dizer que, olha, enrola a bandeira, prepara o time para 2024 disputar mais uma Série B. Mas é difícil para o Ceará conseguir esse acesso, mas ainda é possível, matematicamente é possível, segundo um estudo que foi feito com uma universidade em Minas Gerais, justamente após esse jogo contra o Tombense, o Ceará tem 6,4% de chances de subir, de ir para a Série A no próximo ano. Outros estudos dizem que 10 jogos ele precisa vencer dos 13 que tem a disputar na Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre o acesso, né, João? Não só o presidente João Paulo, mas a quem realmente consegue ter alguma esperança tem que ir até o final, né? Até que chegue a 0%, a gente tem que ficar acreditando, né? Até porque tem alguns pilares de discussão que não dá para poder a gente fugir disso. O Ceará continua com um bom elenco para poder disputar a competição, tem um técnico que tem uma condição de fazer o time jogar. Agora, aquilo que a gente vem sempre falando, né? A questão estrutural, a questão psicológica,
né? E principalmente aquilo que a gente sempre pede. A gente acabou de falar do Fortaleza aqui, né? Fortaleza jogando contra o Curitiba, dentro de casa. Mesmo assim, o treinador ousou. Mesmo assim, o treinador abdicou do seu primeiro volante de contenção, de marcação, para ter um volante que sai mais para o jogo. Tendo já 2 que fazem isso, né? Que é o Pochettino e o Caio Alexandre. Já o Ceará não abre mão dos 2 volantes. E mesmo assim, ele é avassalador nos 10 primeiros minutos de jogo. E aí vem alguns questionamentos. Por que parar? Por que deixar de fazer gols? É ruim fazer gols? Alguns questionamentos que a gente fica sem entender. Outra coisa que a gente não entende. Contrata um jogador, ele entrega qualidade, faz 2 gols em 2 jogos e é o primeiro a ser substituído. Numa volta do segundo tempo, que você está ganhando de 2-0, não está sendo ameaçado pelo seu adversário, mas você decide retrancar mais o time. Ele tirou o Barleta para botar o Kaique, no caso. Para botar o Kaique, né? Então você já começa a fazer alguns questionamentos que é totalmente sem sentido, não tem como você entender, nada vai explicar uma situação de você ir se amedrontando o adversário, com todo respeito, sem agredir o Ceará de forma nenhuma. É igual, cara, eu faço uma analogia e até estava brincando, é até engraçado, a gente passa na rua e vê um cachorro. Eu fui criado e a minha mãe dizia assim, não mostre medo para ele não, que ele lhe morde. É verdade. Era assim, quando eu era menino era desse jeito. Teve uma vez que eu fiquei 6 horas sentado na calçada com medo do cachorro. Quando eu fui passar, eu mostrei, o cachorro mordeu meu joelho até hoje, eu não esqueço disso. É o Ceará, cara. O Ceará se torna-se valente, é um time forte. Você vê os 2 gols do Ceará aí, quem assistiu o jogo, você, não, hoje é 4 para cima. E aí você mesmo retrai. Não foi o adversário, não foram contusões, não foram situações de... Não, foi o próprio Ceará que adotou o método de dizer, eu estou com medo de perder, mesmo ganhando de 2-0. Aí um time como o Tombense, com todo respeito, não tem a mínima condição agressiva de ir para cima do Ceará, a não ser que ele chame para o seu campo, né? Aí 2 volantes eram pouco, vamos botar 3. Aí o time vai levando o gol, não, vamos botar 4. Aí o time perde a partida. Aí o cara vai, não deveriam ter colocado o Clebão. Pronto, o Clebão voltou a ser o centro das atenções. O Saulo saiu, aí o Clebão entra. Mudança natural do jogo. Ah, podia botar o Bissoli, beleza, mas botou o Kleber. Agora me digam aonde é que o rapaz tem culpa num resultado onde, se já estava ruim para um atacante receber bola, quando você perde os meias, porque o Ceará entrou com o Giancarlo, com o Barleta e com o Eric. Aí é uma munição de respeito para qualquer atacante. Quando você olha e não tem mais nenhum deles e a sua função é defensiva e você não sabe fazer, você se prejudica também, né? Então, assim, o Ceará como um todo, e aí não tem como a gente fugir. O culpado em relação a essa derrota, porque é um sentimento de derrota que o Ceará tem nesse momento, cai nos braços do Guto Ferreira. Questionar se ele vai continuar ou não, não estou aqui para questionar isso. Acho que ele tem capacidade, acho que o Ceará tem time para isso. Todo jogo mostra-se isso. Contra a Ponte Preta foi do mesmo jeito. O Ceará jogou bem, mostrou um jogo mais efetivo, mesmo jogando com 2 volantes sem necessidade, né? Aí contra o Tombense, cara, sinceramente, eu nem tenho como mais discutir com o torcedor. Às vezes a gente bate um papo, tenta conversar com o cara tem paciência e tal, né? Mas infelizmente, sobre esse jogo não é que eu desista, porque eu acho que não deveria desistir, né? O Vitória não venceu, o Sport perdeu, a Série B vem sendo essa roda gigante, está em cima, está embaixo, e pode ser que o cenário do Ceará mude, mas se ele não mudar, irmão, não vai ter condições. É isso, o treinador Guto Ferreira lamentou muito o resultado. Nós começamos bem, sim, e conseguimos fazer os gols cedo, né? E com 28 minutos do primeiro tempo a gente perde o Saulo, um jogador que tinha retenção de bola e tinha velocidade, o que causava na zaga do adversário bastante preocupação. A partir da saída do Saulo e o placar estando 2-0, eles não tinham mais nada para perder, eles se atiraram e nós tivemos que controlar o jogo, né? O primeiro tempo
nós não conseguimos controlar, embora nós não tenhamos sido vazados, né? O segundo tempo a gente entra defensivamente um pouquinho mais sólido, consegue controlar o jogo um pouquinho mais no meio, mas evitando alguns lances para não correr riscos, lances de saída, tanto é que em determinados momentos do jogo eles também não conseguiam finalizar com tempo, a gente controlou, aí um erro, após um tiro de meta nós tivemos um erro na segunda bola, o que causou um contra-ataque, fez 2-1. Mesmo eles estando com bastante posse, eles circulavam, mas não tinham um lance efetivo de finalização. Eles foram ter, com 35 minutos, um lance efetivo de finalização em gol, né? Os lances que eles tiveram antes foi um no primeiro tempo, que o Bruno defendeu bem, e no segundo tempo, até então, eu particularmente não me lembro de um lance efetivo. Eles tinham a bola rondando, mas não conseguindo finalizações de lance preciso de gol. A partir daí, eles foram com tudo, os nossos jogadores de ataque foram se desgastando também. E aí, a gente, do meio para o final, entre a opção de sustentar e a opção de reter a bola na frente, os nossos jogadores não estavam conseguindo reter a bola na frente, o que batia, voltava, criava um volume muito grande de jogo contra a nossa defesa. E já nos acréscimos, né, faltando 2 minutos para acabar o jogo, nós acabamos sendo vazados no segundo gol, num lance de cruzamento da intermediária, onde nós tínhamos superioridade numérica, mas acabamos sendo vazados. Beleza, a cada frase do Guto Ferreira é o Guto batendo boca com ele. Eu nunca vi o Guto bater boca com um cara com... alguém fala assim, mas você disse que tiraria o Guto, já pensaria no ano que vem, mas bota quem? A pergunta que fizeram, né? Cara, realmente é difícil, porque os bons técnicos, os melhores técnicos vão aceitar receber 300, 400 mil no Ceará, 500 mil no Ceará, é verdade. Mas quem tem que responder isso não sou eu, não. Quando você olha para o Fortaleza demitindo Anderson Moreira ou foi Zé Ricardo? Os dois. Aí vai trazer quem, se o Rogério não quer vir? Eles encontraram simplesmente o maior técnico da história do Fortaleza até aqui. Então, o Ceará tem que ter esse estudo. O Ceará tem que ter pelo menos aí uns 3 ou 4 nomes já pensados para lá na frente, futuramente, ou um plano B, sei lá. Ele tem que estar estudando isso daí. Não pode ficar refém de um Guto Ferreira que não faz o time jogar, que não troca bem, que não aproveita o melhor do seu elenco, que faz substituições horríveis e que está levando o Ceará para mais um ano na Série B, que longe de qualquer perspectiva de diretoria, torcedor, imprensa, ninguém imaginava que o Ceará estivesse, sei lá, a 13 jogos para finalizar a competição em 13º, Bota a tabela de classificação, vai. Olha aí, cara, o Ceará não está nem na primeira página de classificação. É um absurdo, gente, isso daí. É um absurdo. O Ceará hoje está em 11º colocado. 11º colocado. Aliás, cara, deixa eu fazer um questionamento aqui. O estudo me trouxe a informação de que 10 vitórias, ou seja, 10 vitórias, 30 pontos. Será que está alto desse jeito a 65 pontos para subir? Será que está isso mesmo? Não é porque o Ceará tem 35, precisa fazer mais 30. Para subir tem que fazer mais 30, mas eu acho que é isso mesmo, né, bicho? Tá com 43 já, cara, Juventude, eu acho que é isso mesmo, viu? E um detalhe aí na tabela, né, que a gente viu que o Botafogo joga hoje. E pode ultrapassar o Ceará, né? É verdade, vira aí. Joga contra o ABC. E, com todo respeito ao ABC, né? Lanterna da competição. É bem provável que o Botafogo vença, né? E aí o Botafogo vencendo passa. E o jogo é em São Paulo, né? Passa o Ceará. Ribeirão Preto. É isso. Próximo jogo do Alvinegro de Porangabuçu. Coloca em tela pra gente aí. Ele volta a campo contra o Criciúma, que está no G4, né? O Criciúma. O Novo Horizontino foi que caiu, que eu falava que não entendi, ele estava por ali e tal. A primeira página mostra muito do que a gente falou. O próprio Botafogo já teve ali no G4. Ituano, né?
Né? Então, assim, se você for dar uma olhada na primeira página, a gente toda semana vê uma diferente. Né? O Vitória está se mantendo ali em primeiro lugar. Coloca aí, a primeira página, por favor. Pode falar, Hugo. A gente, o Vitória se manteve, né, em primeiro lugar, o Sport também em segundo, mas foram duas equipes aí que não venceram, né, durante a rodada. O Novo Horizontino já foi líder, o Vila Nova já foi líder, o Mirassol já foi líder, né? Então você vê que nessa primeira página oscila muito, oscila demais. É por isso que, respeitando os matemáticos, porque eles fazem a conta onde números, né? Não vem a questão do jogo e tal, das probabilidades de jogo, mas a gente sabe que nessa primeira página não tem nenhum time espetacular. Verdade. Né? Você vê qualquer situação de jogo hoje da Série B, né, e diga-se de passagem, tem muito time de um nível baixíssimo. Né? O próprio Ceará, por exemplo, vai pegar o Criciúma, que está no G4, mas que no primeiro turno ganhou de 3-1 dentro da casa do Criciúma. Sim. Né? Então, você vê que não há uma disparidade. Ganhar 10 jogos é muito, mas não é impossível, principalmente dentro de uma competição como essa. Agora, não adianta o campeonato todo estar a favor do Ceará e o Ceará não... É verdade. Os outros times não conseguem fazer a parte dele, mas o dever de casa o Ceará também não faz. E aí o fora de casa também, porque o dever fora de casa era vencer o Tombense. 10 minutos de jogo, 2-0. Aí o cara, não. Tá bom. Não quero mais não. Não É um absurdo, cara. Só em jogos de azar que eu já vi isso. Por exemplo, Bozó, né? Sinuca. O cara tá aqui, aí ele ganhou uma, ganhou duas. Eu vou parar. Aí o cara pega o dinheiro e vai-se embora. No futebol, amigo, o cara parou com 10 minutos de jogo, tinha mais 35 do primeiro e 45 do segundo, no mínimo. No mínimo. Você não pode abdicar de jogar de forma... Principalmente quando você é superior, cara. Porque se você faz 2 gols, entre aspas, na sorte, beleza. Mas foram 2 gols construídos de jogada. É, verdade. Né? Você vê um cruzamento do Inclusive o Eric, né, cara, lá dentro, fazendo gol de cabeça, né? Que Danilo Barcelos acertando um cruzamento perfeito na cabeça do Eric. Depois, uma troca de passe do lado esquerdo, a bola sobra pro Barleta, o cara tem uma batida qualificada de novo. É verdade, de novo. De novo. Aí você vai, esse cara ele tira. Eu, sinceramente, tem 2 coisas no jogo que eu não tenho, eu acho que não existe um ser humano para me explicar. Primeiro, tirar o Barleta do jogo. O cara fez 2 gols nas 2 partidas. Eu acho que assim, não tem ninguém no Ceará, talvez esse ano, que conseguiu fazer isso. Acho que só o Eric, né? Que é o jogador principal. E a outra, cara, é você ter perdido, tá ali perdendo o jogo 2-1 e ele tirar o Jean Carlos e botar o Breno. Eu não entendi, sinceramente. Assim, eu peço ajuda, por favor, me explique, porque eu não consigo entender. Vou pedir pro Caio César, que ele ficou feliz. Feliz. O Caio César ficou muito feliz, não foi? Cara, se você estava fazendo ali uma situação onde, quanto mais você retrancava, você levou um gol, você levou outro, você vai continuar com o mesmo esquema. Complicado. E aí fica complicado porque, assim, o Guto é um treinador, vou repetir, muito bom treinador. Foi ele que formou esse Ceará para fazer 2-0, gente. O mesmo. Né? Aí o mesmo cara destrói o próprio time. É impressionante. Vai entender. Cara. É isso que faz com que eu, pelo menos, particularmente, não desista, né? Não desista. Mas assim, fica difícil. Rapaz, mas tira daí, homem. Tira isso daí. Oh, meu Deus do céu. O pessoal, não vou falar não. É do TP aí, né? Se bem que o Kobayashi, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Tem muita gente que, às vezes, deprecia alguns treinadores. Sim. Mas, principalmente os daqui, tem muito treinador com capacidade. E aí eu não estou brincando, não. Estou falando sério. Tem muito professor aqui de qualidade para assumir um Ceará, um Fortaleza. Eu também acho total. Com totais condições. Que é muito mais humilde. Né? É um cara que entende de futebol, entende de jogo. Né? Pode ser absurdo, pode parecer absurdo. Mas eu acho que o Kobayashi caberia no Ceará mesmo, bicho. Eu tô rindo
Na onda, ele tá negado aí. Mas o Kobayashi, eu acho que tem qualidade. É um treinador de muita qualidade. E no Ferroviário ele tem feito um trabalho muito massa. Claro que ele não está só... pedindo, né? Não que a gente esteja tô dizendo da qualidade. Né? Ele tem capacidade de estar no Ferroviário. Não é só ele, a diretoria tem dado condição. Os atletas têm entendido o estilo de jogo. Ele está jogando pra caramba. Tem um Ciel que comanda também dentro de campo e fora de campo. Mas ele tem muita qualidade. Eu não vou nem longe, João. Esse ano, Ceará e Ferroviário, pela Copa do Nordeste, foi de quanto? 3. Tome. Com certeza. E foi com o Morínigo, que agora o torcedor do Ceará acha que é o melhor treinador do mundo. Impressionante. Que não deveriam ter colocado para fora o Paraguai, que não sei o quê, mas o cara teve imensa dificuldade para poder chegar à final do Cearense. Teve uma imensa dificuldade no final da reta final do Nordestão, para poder terminar o time. Estava muito parecido com isso, fazia 1-0 e tá bom, parou. Acaba Inclusive, o jogo. ele não chegou a jogar a final, né? Não, treinar a final, né? Já foi o Barroca. Na final, eu acho que, com todo respeito, não foi ninguém, porque o Barroca foi Tinha para acabado assistir de o jogo. É verdade. Ele chegou e já foi à final. É. Né? Até porque o grupo já estava todo, né, montado, todo mundo já tinha jogado muito bem a Copa do Nordeste, diga-se de passagem. E aí eu falo, né, o Morínigo também foi um cara que construiu um Ceará avassalador, com Janderson de um lado, o Eric do outro, Vitor Gabriel na frente, Guilherme Castilho jogando muita bola, que agora... Venceu o Fortaleza 3 vezes, né? 3 vezes. Terminou o ano, né? Porque não tem mais Ceará e Fortaleza. E a vantagem é do Ceará. O Ceará tem 3 vitórias, Fortaleza 1. E o último jogo foi o empate, foi o 2-2. Então, assim, cara, não tem como você não acreditar num time que já fez tudo isso esse ano. Mas, ao mesmo tempo, tá fazendo um revés, né? Esse jogo contra a Ponte Preta, o jogo aqui contra o Tombense esse final de semana. Se a gente for trazer o outro treinador, o Barroca, veio aqui no Castelão, perdeu 2 vezes de 3-0, 3-1, né? Pro Novo Horizontino, pro Guarani. Ituano. Enfim. Ituano que foi na estreia, né? Tá bom. Respira fundo que a gente vai agora para a Série C. A estreia ainda era o Morínigo. Né? É. Em partida decisiva, era o Morínigo? Era. Morínigo jogou 3 jogos pela Série B. Foi o ABC, que ele jogou fora e ganhou. A decisão do Nordestão Guarani, já estava rolando o Brasileirão, então, né? Já. Tá bom. Em partida decisiva, o Floresta recebeu a América de Natal no PV e mandou 1-0 no time potiguar. O resultado garantiu os meninos da Vila na Série C, já que o próprio América era adversário direto. O América caiu e os meninos da Vila Manuel Sátiro mantiveram-se na Série C. A partida foi no PV e garantiu a vaga do Floresta na Série C pelo 4º ano consecutivo. O gol salvador foi marcado por Leilson aos 49 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes. Show! E aí, meu irmão, seguinte, a gente fala muito, né, do Floresta, e eu ouvi pessoas falando, poxa, vai ficar na C para brigar, para não cair de novo. Misericórdia, cara, é o 2º ano já do Floresta na Série C, vai para o 3º ano agora e com méritos, porque venceu, por exemplo, aqui a gente acabou de ver, o América de Natal e tantos outros grandes nomes do nosso futebol, méritos para o Floresta, que não tem um recurso, né, muito grande, não tem um lastro financeiro muito alto, mas o suficiente, a estrutura suficiente para manter a equipe na Série C. Não brigou para se classificar, mas se manteve na Série C mais um ano. Que é importante, a gente olhando aí para a tabela de classificação, a gente vai ver Náutico, Confiança, Paysandu, Botafogo da Paraíba, né? Dentre esses que estão aí, merecem esses destaques, que são times tradicionais do nosso futebol, né? O Floresta, cara, eu acho que todo mundo aqui sabe, era um time de subúrbio até um dia desse. Se estruturou, né? É um time que hoje é um modelo, inclusive nos seus equipamentos, né? Hoje é um dos CTs mais completos que tem, inclusive para fazer trabalho de base, né? É uma das peneiras mais conhecidas do nosso futebol.
Tem nomes que já foram revelados através do Floresta, e eu acho que é isso que a gente tem que enaltecer. Né? A gente tem, por exemplo, um Ferroviário que passou na Série C durante algum tempo, mas voltou para D. Então, o Ferroviário se manter, ou o Floresta se manter na Série C do Campeonato é um feito gigante, cara. Gigante. E olhe que ele não terminou lá na rabeira, né? Não terminou por último. Olhe, o Floresta terminou na frente do Figueirense, cara. Time que já jogou Série A de Campeonato Brasileiro. À frente do América de Natal, campeão do Nordeste, com o próprio Paulinho Kobayashi, a gente estava falando com ele agora. Então, eu acho que é um feito super importante, está todo mundo de parabéns, né? A todos que passaram pelo Floresta, a todos que contribuíram, aqueles que estão desde o começo. Mandar um abraço para o meu amigo Ronaldo, assessor de imprensa, fotógrafo. Apareceu na imagem aí, né? Influência digital, tudo no mundo ele é dentro do Floresta. A gente vê aí o amor que ele trabalha dentro do clube, isso é muito bacana. E outras pessoas que estão lá dentro. Então o Floresta está de parabéns, nada a reclamar. Ricardinho, né, cara? Ricardinho que chegou num momento decisivo, é um momento de equilíbrio, é um líder, é um cara que consegue trazer paz, tranquilidade para dentro de qualquer grupo. Né? E esse momento, às vezes a gente acha que não, mas o futebol às vezes fica no segundo plano. Né? A concentração e a pressão que o Floresta teve nessa reta final, né? E os adversários, jogar contra um Manaus, né? Um jogo totalmente desgastante. Esse próprio jogo contra o América de Natal, você ficar escutando todo o tempo, é contra o campeão do Nordeste, é o América de Natal, é gigante, pesado. É muito forte, cara. Tudo que envolve uma partida de futebol. Então, estamos felizes e orgulhosos, até porque o Floresta ficando na Série C, né, não se tira mais uma vaga lá da Série D, Perfeito. Não é mais um time para estar disputando para subir para C novamente, ele já fica ali e a gente já tem a expectativa de outros times para subir. Se o Ferroviário subir, já abre uma vaga e nós teremos, ao invés de 8 times, 9 disputando competições nacionais. Então, para quem ainda não se deu conta de que a gente tem que torcer para o futebol cearense, gente, vamos abrir a mente, né? Os times cearenses estando estruturados, a gente pode resolver as situações até por aqui mesmo. A gente tem um Eric Puga no Ceará, um Marcos Vitor que foi para o Bahia, né? E por aí vai, um Hércules, que era do Atlético Cearense, está no Fortaleza. Isso tudo é por conta, primeiro, de estadual, e segundo, pelas oportunidades que criam o estadual para estar participando de competições nacionais. Ok. E o Ferrão agora, o Ferroviário, que empatou lá em São Luís, também no Castelão, mas de São Luís, 1-1 contra o Maranhão, e agora o Ferroviário precisa de uma vitória simples, e pelo histórico do Ferroviário, a gente fala muito isso, né? A gente falou hoje o dia inteiro sobre isso, pela retrospectiva do Ferroviário na temporada, a gente tem esperanças de que, de fato, isso aconteça. O Ferrão consiga vencer o Maranhão para passar de fase, chegar na semifinal e, chegando, já está garantido na Série C. A gente não pode esquecer, né, Hugo, que o Maranhão vem de 2 fases classificatórias nos pênaltis, com times grandes, inclusive. O Retrô foi um e o outro, não me lembro agora. Roda o VT, a gente vai pensando aqui, a gente vai conversar já já. Aos 34 minutos, a equipe coral foi surpreendida com um gol do adversário anotado por Ronald. Na volta do intervalo, a equipe comandada pelo técnico Paulinho Kobayashi adotou a postura ofensiva e lutou em busca do empate que veio aos 31 minutos, após Ciel mandar este chute para as redes. Final de jogo, 1-1. Qualidade demais. Ciel tem muita qualidade, né? Que é fiel, né? Aí até tem esse jogo de palavras aí, né? E aí, cara, Ferroviário pode se classificar, né? Cara, deve, né? Com todo respeito ao Maranhão e até pelo jogo, né? Que foi transmitido, né? Até parabenizar a todos da TVC, né? Que teve aí, vai fazer o jogo de volta. É bom a gente frisar aí para todo mundo acompanhar, dar aquela força pro Ferroviário. Se puder ir pro estádio, melhor ainda. Né, para ajudar o Ferroviário, é para ajudar mesmo. Se for para estar cornetando, é melhor ficar em casa, né? Porque nesse momento o que o Ferroviário mais precisa é de ajuda mesmo, incentivo,
né, para ele... Eu estou esperançoso, cara. Eu estou acreditando que ele vai conseguir esse acesso. Cara, assim, a gente tem que ter, até como profissionais, né, a gente tem que ter um pouco de respeito pela equipe adversária, mas muito difícil o Ferroviário não conseguir esse êxito, né? Até porque nessa reta final o Ferroviário está mais comprometido do que nunca, né? Os últimos confrontos fazem a gente acreditar nisso. E pela fase, né? O Ferroviário perdeu muitos gols. O Ferroviário poderia ter saído de lá numa situação muito melhor. O próprio Ciel perdeu o gol lá, que assim, não era o Ciel. Queria destacar, bicho, o goleiro deles, né? Goleiro não, pegou muita bola. Muito e por um dos poucos jogos, por exemplo, eu vi falha do Douglas, né? Porque nesse primeiro gol, realmente, ele acompanhou a trajetória da bola, inclusive até saindo do campo, que foi onde facilitou a finalização. Mas que bom que pode estar errando, né, nesse momento. O jogo ainda tem o da volta, foi 1-1, uma vitória simples, classifica o Ferroviário e encaminha, para quem sabe, a mais um título brasileiro. Aí seria maravilhoso. O técnico Paulinho Kobayashi, sempre cauteloso, analisou o jogo. Infelizmente nós não conseguimos concluir em gols, tivemos oportunidades sim, criamos várias chances, mas eu acho que o importante foi a recuperação que nós tivemos, né? Mesmo saindo atrás do placar, a gente conseguiu fazer um bom jogo, espero que agora dentro de casa possamos fazer melhor, principalmente na parte de finalização, para conseguir concluir em gols e buscar o acesso, que é o mais importante. Qual o tamanho desse cara, bicho, pro Ferroviário, para essa temporada do Ferroviário? Gigante, né, cara? O que o Paulinho Kobayashi, né, conseguiu conquistar para o Ferroviário, desde a classificação para uma Copa do Nordeste, desde conseguir fazer um 3-1 na equipe do Ceará, dentro do Presidente Vargas, jogando um absurdo de bola, indo longe na Copa do Brasil, contribuindo financeiramente, indo longe na Copa do Nordeste, até onde pôde, contribuindo também financeiramente. Aí você vem para um Campeonato Brasileiro da Série D, a gente nem está falando, mas tem uma final de Copa Fares Lopes também, jogando praticamente com time alternativo, né? Eu acho que é gigante o que o Paulinho Kobayashi, junto com os seus jogadores, é bom a gente ressaltar, né? Vem construindo aí para a história. Na minha opinião, acho que deve ser o ano mais glorioso do Ferroviário de todos os tempos. Se conseguir esse título, então, maravilhoso, né? A gente está falando aqui do próximo jogo, que vai ser contra o Maranhão, o Hugo até já citou, no próximo domingo, dia 3, às 17h30, no estádio Presidente Vargas, e o Hugo fez até o convite para você, amigo tricolor ou coral, né? Mas também tem um jogo contra o Iguatu pela Taça Fares Lopes, o Hugo citou aqui, no meio da semana, e aí fica difícil torcer para algum. A gente quer que o melhor vença. Iguatu, que seria o primeiro título do Iguatu na história e mais um título lá para o interior, e o Ferroviário seria mais um título para a sua coleção, já foi também campeão da Fares Lopes e daria uma motivação a mais para buscar essa classificação no final de semana e, quiçá, o título da Série D. E em relação ao Iguatu, né, que teve o primeiro jogo, a gente já acompanhou, foi 1-1. O Iguatu estava ganhando, o Ferroviário acabou empatando o jogo nos acréscimos. Dizer que não vai ser fácil, né? Jogar no Morenão a gente sabe que é muito complicado para a equipe, qualquer equipe que vai enfrentar o Iguatu. O Iguatu, inclusive, no Campeonato Brasileiro, se fez valer de mando de campo algumas vezes, né? Mas acho que é um jogo importante, tanto para Ferroviário quanto para Iguatu, mas acho, né? Não quero aqui fincar, né, ou então afirmar, até porque não estou dentro do Ferroviário, mas acredito que o principal objetivo seja esse jogo da volta aí contra o Maranhão, né, lógico, com todo respeito ao Iguatu, o mesmo respeito que ele teve, né, no primeiro jogo, que na minha opinião, mesmo com o time alternativo, alguns jogadores entrando para tentar ali fazer um gol de empate como conseguiu. Beleza. Olha só, a Prefeitura de Fortaleza, ainda na gestão do prefeito Roberto Cláudio, inovou com as areninhas. Deu tanto certo que a experiência foi levada para todo o estado do Ceará. Já são centenas de areninhas espalhadas por Fortaleza. O prefeito José Sarto entregou mais uma agora lá na Praia do Futuro. A nova areninha da Praia do Futuro é uma das maiores existentes em Fortaleza. A requalificação do equipamento foi finalizada depois de muito trabalho. A quinta deste ano, a sexta da gestão, né? Nós estamos com um pacote aí de 50 milhões de reais
para requalificar as areninhas que estão precisando e praças. Um outro espaço que também foi requalificado por parte da Prefeitura foi a pracinha da Igreja de Santa Terezinha. Nós temos várias obras que estão ocorrendo aqui. Hoje mesmo estamos entregando também uma pracinha aqui bem próximo da igreja. Tem essa areninha, tem aqui a parte de algumas vias que estão sendo feitas, drenagem nova, pavimentação nova, inclusive problemas que eram crônicos, que se arrastavam por muito tempo. Também a Prefeitura está fazendo também essa drenagem e, portanto, a pavimentação nova também. Parlamentares do município de Fortaleza marcaram presença. Eu, como líder do prefeito, tenho todo dia nas sessões dito 3 requalificações, inaugurações, assinatura de ordem de serviço, tudo é 3 por dia. Agora aqui à noite na Praia do Futuro, mais 2 obras sendo entregues pelo prefeito Sarto, a requalificação da Praça da Igrejinha, a requalificação aqui da Areninha da Praia do Futuro 2. E aí é isso aí, é o prefeito Sarto atento ali, atento às comunidades, cada vez mais trabalhando. Uma região que realmente precisa, né? A areninha que já existia, mas totalmente requalificada. A importância da gente ter esses equipamentos aqui, eu não diria nem que é uma areninha, né? O tamanho dessa arena aqui é gigantesca, realmente um campo para 11 jogadores de todos os 2 lados dos times. Então, só para parabenizar a Prefeitura por essa iniciativa de requalificar esse equipamento. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, este equipamento demandou um pouco mais de cuidado, porque está localizado numa das áreas com maior índice de maresia da cidade. A ideia é que a nova areninha siga mais forte, mais firme e que a população possa utilizar esse equipamento, que terá um impacto muito grande por aqui. Que segura o alambrado é diferente, né? Em madeira. Então vai dar uma durabilidade maior. Gramado também muito bom, areninha de quase 4.000 metros. É uma das maiores que nós temos. Excelente, parabenizar a iniciativa de todos aí e também o repórter Carlos Henrique Costa. Finalizou, parceiro. Mais um Resenha de Artilheiro para conta. A gente esteve hoje pela manhã na FM Fortaleza 90.7. Aliás, convite feito toda segunda e sexta-feira, de 11 às 13. A gente está falando sobre esporte, em especial o futebol cearense. E estamos aqui de volta, né, à noite, 19 horas, com Hugo do Vale e João Paulo Quintela. Valeu, campeão. Parabéns pelos comentários, sempre muito abalizados e deixando os nossos amigos resenheiros na cara do gol. Eu que agradeço, João, parabéns pela condução, né, e a apresentação do programa. Agradecer essa equipe maravilhosa da TV Fortaleza 7.2. É sempre um prazer vir para cá, porque o ambiente é muito bom, galera muito massa, competente demais. E se Deus quiser, próxima segunda-feira a gente está por aqui. Beleza, povo. Terminou o seu Resenha de Artilheiro. Produção, edição e roteiro, Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Luan Botelho. Direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, a jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje, por conta dele, Hugo do Vale, na apresentação, João Paulo Quintela. A gente se encontra na próxima segunda-feira, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 19 horas, e na Rádio Fortaleza 90.7, nas segundas e sextas, das 11 às 13 horas. A gente fica por aqui, mas você acompanha a sessão solene de entrega da medalha Lauro Maia, a quadrilha junina Ceará Junino, representada pelo presidente Roberto Carlos de Souza, de autoria do vereador Michel Lins, por iniciativa do vereador Juscelino Pinheiro. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.